Bom dia, meus queridos amigos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida nesta manhã. Que felicidade estarmos aqui, continuando a estudar o livro dos Salmos. Ontem nós falamos a respeito do Salmo 74 e hoje nós vamos falar sobre o Salmo 7,5, dando essa continuidade nesse livro precioso, que é o livro dos Salmos, o maior livro da Bíblia com 150 capítulos. O Salmo 75 ele tem como título Deus é Juiz. E a ideia principal que esse texto reúne e nos apresenta é que o Deus que julga tudo com equilíbrio perfeito. Então, o Salmo 75 ele é uma resposta a tempos de arrogância e tempos de injustiça. Ele vai declarar que Deus, e somente Deus, ele é o juiz supremo de toda a história da humanidade. Para o crente, ele traz descanso, e para o ímpio, ele traz advertência. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta manhã, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos lendo a Tua Palavra. Obrigado por essa liberdade que nós temos no Teu precioso nome, o nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos ilumine, que nos guie, que nos capacite a entender tudo que a Tua Palavra tem a nos dizer nesta manhã. É a oração que a Tua Igreja faz, em nome de Jesus que ela faz. Amém e amém. Irmãos, já no verso 2, o texto diz o seguinte: Pois disseste, quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Quem diz essa frase, meus irmãos, é o próprio Senhor Deus. O tempo do juízo, nós aprendemos neste verso 2, ele não está nas mãos do homem, mas ele está nas mãos do Senhor. O Senhor Deus julga tudo no seu devido tempo. É o que nós chamamos de Kairos, é aquele tempo oportuno, o tempo em que Deus faz todas as coisas aprazíveis ao seu bel prazer. O Senhor, na tua soberana vontade, no teu perfeito juízo, a todos julga de acordo com o que ele entende como bom e como reto. Afinal, ele é o Senhor. Nele não há corrupção, nele não há arrogância, nele não há altivez. É diferente dos homens. Os homens, os juízes humanos, muitas das vezes pervertem o seu julgamento e os seus caminhos, mas em Deus isso não acontece. O versículo 4, irmãos, ele vai dizer o seguinte: não levanteis o chifre. O que isso significa? O chifre simboliza o orgulho, poder, pretensão, elementos estes que Deus os derruba. O próprio verso 4 ainda diz: digo aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem com o seu nariz empinado. Como é claro o texto, o Deus que a tudo julga retamente também é o Deus que derruba os ímpios, que derruba os arrogantes. Irmãos, Deus nos livre, nos perdoe se termos agido dessa maneira. Nós, enquanto seguidores de Jesus Cristo, filhos do Deus Altíssimo, nós devemos ser conhecidos como pessoas humildes, mansas, aquelas que trazem a paz, e não aquelas com um olhar altivo ou arrogância. Essas são características, irmãos, dos filhos das trevas, não são características dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são conhecidos pela sua bondade, benignidade, o seu amor, a sua compaixão e empatia com o próximo. O versículo 6, irmãos, ele vai nos ensinar uma verdade central. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio, ou seja, vem de Deus. Deus é o juiz. Toda promoção verdadeira vem de Deus. Toda queda injusta é corrigida pelo Deus que é justo. Ou seja, quando nós estamos diante de tamanha verdade, o que nos resta realmente é declarar que o Senhor é soberano e o Senhor é justo. O texto é claro. Não é do Ocidente, não é do Oriente, não é de nenhuma parte do mundo que vem a justiça, mas ela vem do trono do nosso Deus, porque Ele é a própria justiça. Toda qualidade de justiça vem dele, porque ele é a essência da justiça. Em justiça ele criou o mundo, em justiça ele estabeleceu a sua lei.
Em justiça, ele estabeleceu mandamentos, juízes, sacerdotes, reis. Na sua justiça, ele enviou o seu próprio Filho, o seu único Filho, aquele que de maneira justa morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas, e através desse ato, ele nos torna justos diante do juiz, que é o Senhor Deus. Então tudo gira ao redor do nosso Deus. A partir dele veio a salvação, a partir dele veio a justiça, e nós somos justificados através desse Deus que é bondoso. Glória a Deus. No versículo 8 vai dizer o seguinte: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumeja, cheio de mistura. Dele dá a beber, servem-no até a última gota, todos os ímpios da terra. Meus irmãos, a imagem deste cálice, ela aponta para um juízo final. Nós sabemos que na palavra de Deus existem cálices, que na verdade são representações da ira e do juízo. Você pode bem se lembrar em Apocalipse, que nós já estudamos nos meses anteriores, em que há a imagem do cálice da ira de Deus, que chega em determinado momento, ele transborda e Deus traz a sua justiça sobre a face da terra. Mas aqui, esse cálice, ele aponta para uma verdade sublime. Os ímpios, eles beberão até o fim, a taça da ira divina. Aqui nós encontramos aquele eco na teologia, o cálice que Cristo bebeu em nosso lugar para que fôssemos poupados da ira de Deus. É interessante, o cálice que é reservado aos ímpios, aos injustos, aos arrogantes, Cristo bebeu em nosso lugar. Ele tomou do cálice da ira de Deus, não porque ele era arrogante, não porque ele era ímpio ou pecador, mas porque ele se fez pecado em nosso lugar. E por isso, aquele que era justo tomou sobre si as injustiças e nos tornou justificados diante do nosso Deus. Este é o nosso Deus, é um Deus bondoso, é um Deus compassivo, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos propôs a salvação e o perdão através do sacrifício do perfeito Cordeiro, que foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. E por fim, no versículo 9 vai dizer o seguinte: quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Mais uma vez o salmista, depois de tamanha verdade, de tamanha justiça proveniente de Deus, só resta para ele realmente louvar e adorar ao Santo de Israel, o nosso Deus. A certeza de que Deus julga nos permite viver com serenidade, com integridade, com reverência. Irmãos, aquele que confia no juiz eterno não teme os julgamentos temporais. E eu repito mais uma vez, quando nós confiamos no nosso Deus que é eterno, nós não devemos temer injustiças e julgamentos que são temporais, que vêm e que passam nessa vida. Eu oro ao Senhor que Ele traga paz ao teu coração e que a plena e reta justiça do Senhor seja feita na tua vida e na minha vida. E amanhã nós nos encontramos mais uma vez aqui no canal da PIBBH para mais um devocional. Fiquem com Deus e que o Senhor os abençoe hoje e sempre.